Uma boa noite a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento ao Pai, né, a Jesus, por nós podermos estar mais uma vez reunidos numa casa abençoada, uma casa envolvida, né, com as vibrações de amor, para que possamos refletir um pouco mais uma vez, buscar o entendimento da mensagem do Mestre Jesus, que já nos trouxe, né, há tanto tempo, e que nós estamos aqui, nesse momento, procurando trazer essa mensagem para as nossas vidas, para a nossa vivência prática, para o nosso momento aqui e agora. Então, que nós possamos buscar realmente estarmos juntos de coração, para que possamos retirar aquilo que se faz necessário na noite de hoje. Um abraço fraterno da nossa casa, que é o Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, né? E todos sintam-se envolvidos com muito amor. É muito bom estar com vocês, tá? Então, o estudo da noite de hoje, como foi passado para nós, é do capítulo 10, os que são misericordiosos. E os itens vai do item 5 até o item 8. Só para que a gente possa se localizar, do item 5, são dois, na verdade, são dois itens pertinentes a uma mesma passagem evangélica, e que tem como fundamental algo muito, muito claro e muito simples, mas para muitos de nós ainda bastante desafiador, que é uma das mensagens que o Mestre nos coloca, que é reconciliai-vos com os adversários. Reconciliai-vos com os adversários, que é o item 5, que é a passagem evangélica, e o item 6, que é a explicação de Kardec, e o outro é o sacrifício mais agradável a Deus, que está dentro desse contexto, porque as duas passagens são de Mateus, né, que vai do versículo, capítulo 5, do versículo 23 até o 25. Interessante que a gente localize por que será que essa passagem evangélica está colocada dentro desse capítulo, bem-aventurados os que são misericordiosos. Foi a primeira coisa que nos chamou a atenção. Porque quando a gente pensa nas bem-aventuranças, né, o Mestre tinha um propósito. Bem-aventurados são aqueles que estão a caminho estão buscando a caminho do reino dos céus, né? Uma das vertentes que nós podemos interpretar como esse bem-aventurados. Ou seja, todos nós estamos a caminho, estamos buscando caminhar ao encontro desse reino do Pai, ao encontro, né, do que é divino em nós, para que possamos estar em acordo com a essência que temos, que é a lei do amor, da fraternidade, o mandamento maior, que resume tudo, né, que é amar a Deus e amar ao próximo. Então, assim, esse item que nos cabe, quando fala do bem-aventurados que são misericordiosos, o Pai é tão misericordioso. Se a gente trouxe a palavra misericórdia, e a gente traz como misericórdia, né, na sua pureza, a própria divindade, que na sua infinita misericórdia nos permite termos oportunidades imensas nessa ida e vinda, nós que somos reencarnacionistas, a oportunidade que espíritos que somos, de termos passo a passo esse caminhar do entendimento dessa lei de amor. E para com esse assunto, não teria como ser diferente, porque o reconciliar-vos com aqueles que, quando a gente fala adversários, são aqueles que não pensam como nós, são aqueles que não têm afinidade, nós não temos a mesma afinidade, mas que não necessariamente estão equivocados, porque nós podemos estar equivocados em relação a algum aspecto. Todos nós estamos buscando ainda o entendimento da verdade na sua pureza. E o único que tem a verdade é o Pai. E nós todos estamos buscando. Então, se Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, então, para que a gente possa entender, né, reconciliar e estar em comunhão como irmãos em humanidade, nós precisamos seguir o Evangelho, o caminho, a verdade e a vida, que foi a exemplificação maior do amor,
de como viver, como conviver, como lidar com as mais diversas situações, das adversidades, dos obstáculos, daqueles que não o entendiam, que não o compreendiam, que eram efetivamente até se consideravam seus inimigos, mas que ele, né, Jesus, como Espírito puro que esteve conosco, trouxe com tanta clareza o comportamento e a postura que nós devemos, né, buscar para poder reconciliar. Então, nesse primeiro item, que é o item 5, eu vou ler a passagem para que a gente possa se situar, porque é como se nós trouxéssemos, né, a gente sabe que Jesus está conosco aqui, nos relembrando, falando para nós essa mensagem. Então, está lá no Mateus capítulo 5, versículo 25, diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Já aí a gente já pararia. Eu vou ler ela toda, mas a gente, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago até o último ceitinho. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Então, Jesus já no Evangelho de Mateus, nessa passagem, já é enfático a nos convidar aqui a reconciliação. Ou seja, o que ele está dizendo para nós, né? Lá no livro O Pão Nosso, Emmanuel fala assim: recomendação do mestre, fundamentalmente consoladora para a consciência. Onde está a lei de Deus? Na consciência. Consciência individual de cada um de nós. Faça a sua parte. Trabalho íntimo, o quanto possível, na harmonia, conciliando-se com a própria consciência. Porque o convite de conciliar com o próximo está diretamente relacionado a se conciliar com a nossa própria consciência. Porque nós temos a centelha divina, nós temos Deus em nós todos somos irmãos. Como seguir o mandamento maior de amar a Deus e amar ao próximo, se eu não conseguir me reconciliar ou estar em harmonia com aquilo que também é divino? Porque todos nós temos a centelha divina e todos nós somos irmãos. Então, como nós devemos agir, né? Como conseguir estar realmente seguindo o caminho, essa bem-aventurança do reino do Pai, se nós não nos reconciliarmos enquanto estamos a caminho, ou seja, trazendo para a doutrina dos Espíritos, enquanto estamos aqui, juntinhos, juntos e misturados, tendo oportunidades desse contato na matéria, é a grande oportunidade de nós reconstruirmos ou refazermos ou trabalharmos em nós a construção de um amor que ficou perdido às vezes em desavenças, em ódios, em vinganças, em situações voltadas todas, na grande maioria que é dito no Evangelho, fruto do nosso orgulho, do nosso egoísmo, porque todas as situações que hoje nós estamos, hoje a gente estava até conversando sobre isso no estudo agora há pouco com o grupo da casa, né? Todas as nossas, São Luís nos convida a gente não se arrefecer, está lá no texto, no final do Livro dos Médiuns, aquelas mensagens relacionadas à divulgação da doutrina espírita. São Luís nos fala para a gente não se arrefecer diante dos obstáculos e das controvérsias. Ou seja, diante das situações desafiadoras que todos nós vivenciamos. Por quê? Porque todos nós não estamos num planeta de provas e expiações. Então, como nós podemos esperar que não tenhamos ainda os nossos desafios e oportunidades? Somos espíritos. Essa identificação é importante. Somos espíritos imperfeitos, todos nós. Estamos ainda construindo o sentimento de amor que Lázaro fala no Evangelho, né? Que ele fala de uma maneira poética, que é os instintos elevados ao progresso feito. Muitos de nós ainda estão mais nos instintos
Muitos de nós estamos mais nos instintos do que nos sentimentos, mas estamos paulatinamente construindo e não há mecanismo mais efetivo da gente construir o amor que não seja através da relação humana, da relação entre nós. Por quê? Porque o outro devassa em nós aquilo que nós ainda não temos muitas vezes. Aquele que é o nosso adversário é aquele que não pensa como nós. E aquele que não pensa como nós, ou que não tem as mesmas afinidades, ou seja, que não tem os mesmos interesses, ele não vai ter nenhum tipo de temor de não nos sinalizar aquilo que ele vê em nós, que é totalmente contrário aos seus sentimentos. E ao invés de nós pegarmos tudo isso e termos a oportunidade de nos identificarmos, nos conhecermos e termos um olhar, né, além de ser de um olhar de piedade, um olhar de indulgência, se identificar diante daquilo que o companheiro está nos relatando, nós normalmente fazemos o quê? Nós nos arrefecemos, ou seja, às vezes a gente se bloqueia as oportunidades e traça como se aquele fosse o nosso adversário, quando na verdade muitas vezes também é dito no Evangelho que os nossos inimigos são instrumentos do Pai, nos oferta para que nós possamos trabalhar em nós aquilo que ainda não temos. Então é a oportunidade de nós construirmos o amor através das relações humanas, e muitas delas que estão sendo dadas a oportunidade da gente renovar, reconstruir, reprogramar construções que nós deixamos mágoas, nós deixamos o desrespeito para com o próximo. Então, são oportunidades que nós estamos vivenciando. Então, quando ele diz assim, antes de colocar a oferenda, ou seja, antes de você querer oferecer alguma coisa, ofereça o seu melhor, ou seja, qual é o maior sacrifício que está lá mais à frente, qual é o maior sacrifício que o Pai gostaria, né, quer que cada um de nós faça em relação a essa harmonia que precisamos transformar no nosso planeta. Qual é a maior oferta dele? É que a gente possa se doar no trabalho de transformação, através do trabalho no bem. Mas que trabalho no bem? Não são os grandes trabalhos, são as pequenas tarefas cotidianas e diárias, principalmente muitas e muitas vezes, são com aqueles que estão ali do nosso ladinho na família. Porque o Pai é tão sábio né? Ele é tão misericordioso e tão sábio que nesse mecanismo de reprogramação, né, de reestruturação, de construção desse amor, ele vai colocando as peças, ou seja, cada um que a gente possa se colocar numa peça do tabuleiro, cada um de nós somos colocados juntos daqueles que nós precisamos vivenciar e trabalhar e construir esse amor. E muitas vezes a gente, quando se depara com esses nossos companheiros, que deveriam ser por nós abraçados nesse trabalho íntimo de renovação, nós fazemos o quê? Reproduzimos os mesmos arquétipos, voltamos às mesmas situações, que Joana de Anjos fala muito disso, e nós repetimos padrões de comportamento que não eram mais para serem vivenciados naquele momento, não nos cabem mais. Se muitos dos nossos irmãos não têm essa noção, nós aqui não podemos dizer que não temos, porque não nos falta orientações através desses espíritos abnegados, de obras de André Luiz, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, que nos mostram obras de Ivone Pereira, desses irmãos que trouxeram e trazem o tempo todo como que nós criamos, né, algemas que passam por muitos e muitos séculos, porque nós não nos permitimos nos libertarmos das nossas verdades, que são longe de ser a verdade divina. Então, o convite que está sendo feito hoje, né, para todos nós, hoje e sempre,
e hoje mais uma vez está sendo colocado para nós, e não é à toa, com certeza, nenhum de nós que está aqui nesse momento, sentadinhos, né, buscando chegamos até aqui através de muito, às vezes de muito sacrifício, e às vezes de muito sacrifício dos nossos amigos espirituais, que trazem para que nós possamos ser relembrados, é para que nós possamos refletir se nós estamos agindo na nossa vida, realmente nos esforçando para vencer essa reconciliação. Porque reconciliar-se com o adversário é reconciliar-se consigo mesmo. Por quê? Porque quando nós fazemos a nossa parte, mesmo que o nosso irmão não compreenda, mesmo que o nosso irmão não alcance, nós vamos conseguir perceber e sentir a paz íntima, a paz interior e o equilíbrio, até para que, no momento oportuno, que aí é o tempo de cada um, e isso é fundamental, a gente respeitar o tempo que cada um tem de amadurecimento, de compreensão da lei do Pai. Então, eu posso compreender nesse momento, mas de repente o meu irmão ainda não compreende na sua plenitude. E o que eu faço com isso? Quando eu me esforço e faço a minha parte, mas o outro ainda não consegue. O Evangelho nos convida a fazer um movimento de quê? Qual é aquela receita simples, básica, que o Mestre nos ensinou, que viveu e exemplificou, que nos oferta o tempo todo e que nós usamos com muito pouca propriedade, e nós usamos muito pouco para conseguirmos ter o nosso equilíbrio, vencer nossas dificuldades, trazer a paz interior, que é a prece. Quantos de nós paramos nas nossas... O que fazemos com a prece? Como dar bom uso da prece? Porque o que a gente faz muitas vezes? Lembramos de fazer a ligação com o Pai quando a gente quer alguma coisa, pedir alguma coisa. Mas a gente pede alguma coisa até de forma deturpada, porque muitas vezes a gente pede aquilo que não nos convém mais. Se eu não tenho saúde, se eu estou com alguma doença, alguma debilidade física, eu peço que aquilo acabe. E às vezes aquela doença é o que vai me trazer a saúde. Não a saúde do meu corpo físico, mas a saúde do meu espírito. E nós não conseguimos entender aquela doença. Às vezes são doenças que vão nos acompanhar a vida inteira. Algumas são mais graves, que podem até levar ao nosso desencarne, mas muitas vão ser aquelas que vão estar conosco, para que a gente possa sempre lembrar que a gente precisa cuidar daquela parte do corpo. E o que a gente pede? A gente não pede para que a gente possa ter um olhar mais amplo, conseguir tirar para que aquilo está surgindo. Qual é o ensinamento que aquela patologia está me trazendo para que eu possa modificar algum comportamento e algum hábito que eu ainda persisto em ter. É a mesma coisa com aquele que é o nosso adversário, né? Aquele que não pensa como nós. A gente pode dizer, o que é o inimigo? É aquele que não pensa como nós, que tem um outro olhar para a vida, que tem outros parâmetros, que se afiniza com outras questões, ou que muitas vezes também nós, ao longo da nossa caminhada como espíritos, trouxemos mágoa, trouxemos sofrimento, causamos, porque essas questões que nos ligam hoje, de desarmonia, não existe uma vítima e um algoz, porque a vítima de hoje pode ter sido o algoz de ontem. Existe uma ligação que precisa ser transmutada, transformada numa energia de amor, que pode ser feita sim, desde que nós tenhamos algo fundamental que também nos falta, que é a boa vontade. Porque nós somos muito espíritos rebeldes, porque a gente precisa mudar
bases de comportamento, preconceitos. Como é difícil a gente mudar conceitos que nós estabelecemos. Não é às vezes só aqui agora, não. Há séculos e séculos a gente estabelece determinados parâmetros e a gente tem que transformar isso. A doutrina espírita é uma doutrina que vem progressista, mas ela só vai ser progressista em nossos corações se nós permitirmos. E muitas vezes o orgulho e o egoísmo, principalmente o orgulho, nos impede de buscarmos isso. Porque no contraponto, o que nos falta? O que a gente precisa fazer para que a gente possa absorver? Ser humildes, humildes de coração. E é essa humildade de reconhecer as nossas faltas, reconhecer as nossas limitações, reconhecer os nossos erros, reconhecer que nós muitas vezes estamos equivocados, sim, e se colocar à disposição para fazer algo diferente, ouvir o outro naquele propósito que ele está nos colocando, isso que é tão simples, mas vai de encontro, às vezes, a posturas milenares que nós estamos repetindo. Então, esse autoconhecimento é algo íntimo e intransferível. Por isso que diz que esse reconcilia-te, ele está relacionado a muito algo consciencial, algo que está no cerne de cada um. Então, que nós possamos, né, fazer brilhar a nossa luz, como o mestre já colocou. Mas como é que eu vou brilhar a luz e fazer com que o meu irmão, que hoje não quer saber de estar próximo a mim, perceba que estar comigo é algo que pode ser prazeroso? Só tem uma maneira, eu tenho que mostrar que eu já não sou mais aquela pessoa que eu era antes. Porque a gente vê isso muito, às vezes, na reunião mediúnica. Nós reencontramos, às vezes, alguns dos nossos companheiros que se apresentam na reunião e dizem assim, você está falando isso aí agora, mas isso aí você não é isso aí, não, eu te conheço de antes. Né? Por quê? Porque ele olha para nós e ainda reconhece em nós aquele ser que causou o dano. Quando é que ele vai fazer com que ele olhe assim, poxa, mas não é mais interessante, eu não sinto mais a mesma coisa? Quando nós interiormente realmente vibrarmos uma energia de amor. E só tem uma maneira de nós nos modificarmos, é no exercício da ação da caridade. E caridade para com o outro, sim, mas principalmente quando a gente se mobiliza para o outro, nesse exercício, nós precisamos olhar para o outro e nos vermos no outro. Ou seja, fazer esse trabalho íntimo de que a gente se coloca à disposição e ele vai vendo que a gente está se esforçando. Porque nós estamos aqui colocando, e parece tudo muito simples, mas essa modificação, ela é uma modificação que requer quebras de vibrações que vão nos exigir renúncia, sacrifício. Muitas situações não vão ser construções que hoje podemos estar junto com alguém que hoje nós não temos ainda o amor pleno, e vamos construir ao longo de muitas encarnações, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Então esse é o convite que diz assim, harmonizar-nos com todos aqueles que nos perseguem e caluniam, será, pois, anotar-lhes as qualidades. Olha só, se harmonizar é anotar, isso está no Reformador, de 1962. Anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam. Ou seja, já pensou? Eu tenho uma postura, o companheiro reprova a minha postura e ele tem uma outra visão. Eu olho a visão dele e torço realmente para aquilo que ele está fazendo, que eu não concordo, que aquilo possa vir a ser positivo. Ter um olhar de permitir ver algo diferente do que só o nosso ponto de vista. Porque quem disse que só dá para ser feito de uma única forma? Quem disse que só nós temos a verdade? Nós estamos longe da verdade. Então aqui ele nos convida, né,
aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil construtivo. Eu ouvir uma crítica e retirar daquela crítica realmente aquilo que é construtivo para o meu ser, para meu crescimento, eu consigo fazer isso? Ou eu rechaço no primeiro momento? Perseguir ativamente o caminho no trabalho que a vida nos sitiou. Ou seja, não estamos no lugar errado nem na hora errada. Eu estou colocado naquela situação. E eu preciso aproveitar a oportunidade para o aprendizado desse caminho. De forma passiva, fingindo que aquilo não está acontecendo, sendo indiferente, ou fugindo, ou ativamente aproveitando aquele desafio em cada momento para que eu possa crescer. Ele diz também aqui, nesse reformador, que os adversários funcionam como fiscais e examinadores dos nossos atos. Não é assim que às vezes nós nos sentimos diante daqueles que são nossos desafetos? São fiscais e examinadores dos nossos atos, porque eles estão buscando alguma falha nossa para nos sinalizarmos. E ele diz assim no reformador: mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos. Nós perdemos a paz diante disso? Ou nós permanecemos na paz, executando as tarefas que nos competem dentro da dinâmica que nós somos colocados com os adversários, sem que nós possamos perder o foco daquilo que realmente precisamos realizar? Aquele que procura reconciliar-se, isso é para nós, assumindo a responsabilidade do novo entendimento, é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor. Então é sempre que nós buscarmos, né, nos reconciliarmos com responsabilidade, nós estaremos buscando esse amor que Jesus já nos colocou. Então Jesus nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou e partiu da terra com eles e junto deles. Ele não se afastou de um deles, muito pelo contrário. Todas as oportunidades que ele teve, né, de estar com aqueles que não o entendiam, ele não se eximiu de estar ali e nem se eximiu de, quando tinha a oportunidade, de passar a mensagem daquilo que realmente era verdade. Mas também nunca se sentiu, né, nunca tratou aquele companheiro com indiferença, com desrespeito, respeitando o momento de cada um, naquilo que cada um tinha de melhor a dar. Se eles não tinham nada para dar, ele reconhecia, mas respeitava. E isso é o que nós precisamos fazer. Isso já é um primeiro passo. E aí retomamos aquele passo seguinte que fala aqui. Quando a gente não consegue, mesmo que a gente faça de tudo, a gente não consegue se reconciliar, que entremos em oração. Oramos por aqueles que a gente percebe que ainda não conquistamos nos nossos corações. Como que a gente faz a oração para esses companheiros? É que eles se modifiquem ou a gente ora para que eles possam ser envolvidos pelo amor divino, pelo nosso amor, que nós possamos abrir a brecha, né? Que às vezes esses companheiros, eles estão fechados porque muitos sofreram. Muitos sofreram, às vezes, por nossas ações. Então, eles se fecharam. Como que a gente consegue abrir o coração desses irmãos para que a gente possa adentrar? Não há outro mecanismo que não seja envolvendo com amor, rogando ao Pai maior, que sabe mais do que nós nesse momento, porque por misericórdia do Pai nós temos o esquecimento do passado. Imagina se não tivéssemos esse esquecimento, como seria difícil estarmos juntos, sabendo tudo o que aconteceu entre nós. Será que iríamos conseguir dar conta de absorver todas as informações e transmutar e transformar as situações em amor? Então a misericórdia do Pai é imensa, porque nos dá o esquecimento para que a gente possa fazer do hoje um amanhã diferente. Fica o véu
há um véu, há uma energia, mas não há o conhecimento pleno. Mas se nós oramos ao Pai de coração, rogando que Ele possa nos envolver, que Ele possa criar as oportunidades para que aquele irmão seja tocado e perceba que nós, hoje, já não queremos mais ter os mesmos sentimentos. Que ainda nos é difícil, muitas vezes, mas a gente já quer transformar. Que surjam oportunidades que a gente possa ser colocado, de alguma maneira, juntos, ou mesmo que seja um pouco distante, mas que a gente possa reconstruir vibrações que são deletérias, transformando e transmutando em vibrações saudáveis. Por quê? Porque essas vibrações é que faz com que daqueles inimigos, que a gente, hoje a doutrina já nos fala, o desencarne não nos afastam. Porque se a gente continua com o rancor, esse rancor ele permanece na espiritualidade. E a gente sabe que, através de várias e várias obras, né? Quantas, né, a gente tem visto aí as obras de Manuel Filomeno de Miranda, né, de André Luiz, esses elos, né, de ódios, de vingança, que constroem desarmonias seculares. Quem trabalha na reunião mediúnica sabe o quanto que, às vezes, a gente recebe irmãos que estão presos naquele mesmo pensamento, naquele mesmo momento, sofrendo, mas vinculados nas suas vinganças, porque muitos sofreram. Então, assim, precisamos, nós que estamos aqui encarnados, fazer o que foi a recomendação de Jesus. Se estamos tendo a oportunidade de estar com os nossos irmãos aqui, tendo contato com eles, por que não aproveitar para construirmos o amor? Ou pelo menos buscar iniciar essa construção. Para que nós possamos, né, não ter, porque sabemos também que temos, ao longo da nossa caminhada como espíritos, com certeza nós ainda temos na nossa bagagem irmãos que não nos querem bem, que estão na pátria espiritual. Temos esse olhar de orar pedindo perdão. Não precisamos saber, mas precisamos colocar nas nossas orações o perdão da nossa ignorância, da nossa prepotência, do nosso orgulho, que muitas vezes, ao longo da nossa caminhada como espíritos, que hoje nós que estamos aqui acreditamos na reencarnação, nos reconhecemos como espíritos imortais, então sabemos que ao longo da nossa caminhada como espíritos, do hoje a gente já imagina do que foi o ontem, né? Do que a gente tem hoje de construção do bem e das nossas dificuldades que ainda existem, nós já podemos perceber muitas vezes que nós provavelmente deixamos ao longo da nossa caminhada irmãos que nós prejudicamos, muitas vezes porque pela nossa ignorância, pela nossa prepotência, pelo nosso orgulho. Então, qual é o movimento que nós podemos fazer hoje para que esses irmãos, aonde se encontram na espiritualidade, possam conseguir, assim como nós que estamos sendo acolhidos, porque todos nós que estamos aqui, Jesus veio para quem? Para os doentes. Todos nós somos doentes da alma. Estamos sendo acolhidos numa casa espírita para que possamos o quê? Para que possamos trabalhar, compreender a lei do Pai, aprender o Evangelho do Senhor Jesus e nos dar a oportunidade de fazermos alguns trabalhos pequeninos junto com a equipe, com a espiritualidade, aprender o amor e buscar enfrentar os desafios pertinentes à vida de cada um de nós. Então, se nós estamos aqui fazendo isso, por que não esses irmãos também estar conosco aqui, tendo a oportunidade, né, esse convite que nós conseguimos chegar aqui e ser acolhidos, que eles também sejam acolhidos. Quantos aqui não devem estar aqui também? Né? Quantos de nossos companheiros, provavelmente, né, a espiritualidade não perde a oportunidade, com certeza deve ter tido a oportunidade de trazer quantos irmãos aqui que possam ser ligados a nós ou não, que estão também buscando, né, assim como nós,
buscando aquela paz, né? Buscando a serenidade no coração, buscando o equilíbrio para enfrentar os desafios da vida, e que chegaram até aqui e vão dizer assim, poxa, eu estou percebendo que todos esses companheiros estão sendo tão bem acolhidos aqui, eu vou ficar com essa equipe espiritual também, porque eu também preciso me tratar, eu preciso conhecer um pouco mais desse evangelho. E é assim que a gente vai, assim, aos poucos, né? A gente vai construindo essa família. E estamos longe ainda de construir a família universal. E aí nós vamos poder, sim, o que a gente pode ofertar? É fazer a oferenda, né? Que é uma livre escolha. Estar aqui é uma livre escolha de cada um de nós. É o livre-arbítrio de cada um de nós que fez com que nós, de alguma maneira, estamos aqui. Então, o que a gente faz? Qual é a melhor oferenda que o Pai pode desejar hoje, no momento que nós estamos vivendo, num planeta, numa turbulência imensa, com muita dor, com muito sofrimento, né? Nós podemos nos dizer, se a gente pode dizer a palavra privilegiado, nós aqui hoje, nesse momento aqui, podemos nos dizer privilegiados, porque nós estamos num cantinho do céu, envolvidos com uma equipe espiritual, sendo tratados, muitos de nós, todos nós sendo tratados, amparados, né, com conforto, com saúde, relativamente saúde, porque aqui nos encontramos, mas temos muitos irmãos com muitas dores e muitos sofrimentos, muitas situações de desavença, de desespero, precisando muito de um cantinho como esse e precisando muito também das nossas orações. É também um trabalho que nós precisamos aprender a sair de nós, porque a gente também fica preso, né? No nosso umbigo, nas nossas questões, nos nossos problemas. E aí, quando a gente fala desse reconcilia-te, vai além do reconciliar com aquele que está ao nosso lado. Claro que aquele que está ao nosso lado é aquela oportunidade mais direta, mas temos outras oportunidades da gente conseguir alcançar aquele irmão, que é através das nossas posturas diante da vida, da nossa mudança de vibração, de hábitos. Então, qual é o hábito? A gente tem hábito de olhar para o próximo, de orar para o outro, de estender a mão para aquele que sofre, de ter um olhar e um pensamento de piedade, ou tem um pensamento de julgamento? Como é que eu lido nas atitudes do meu dia a dia? Como andam os meus pensamentos diante de tantas notícias que acontecem a cada instante no nosso mundo? Porque se ligar uma televisão, ligar um rádio, você tem notícias do mundo inteiro, e aí nós ainda, um planeta onde o mal predomina, o que predomina nas notícias? Infelizmente ainda não é o bem, é o mal. Então, o predomínio de situações desagradáveis é imenso. Como é que o meu pensamento vibra em relação a tudo isso? Ele vibra em sintonia com o mal, ou ele vibra e olha aquele mal e transcende ele, rogando ao Pai paz, equilíbrio, amor, serenidade, fortalecimento, encorajamento para aqueles que estão em dor, perseverança, esperança, piedade daqueles que estão, às vezes, em situações de poder e que precisam tem na sua posição, tem que fazer escolhas, e que, às vezes, nessas escolhas que são difíceis para aquele espírito, está se complicando, não está indo de acordo com a lei do Pai. Então, assim, nós hoje temos grandes oportunidades de reconciliação com a nossa consciência e com o próximo das mais diversas formas. Das mais diversas formas. Então, essa oferenda, né, que é ofertada nesse altar, né, nós estamos estudando, existem vários olhares que a gente pode dar a esse altar. O próprio planeta Terra pode ser o altar, né, das oportunidades de você trabalhar no bem. Né? O altar pode estar dentro do nosso coração.
Como é que está esse altar divino dentro do meu coração? O que eu estou ofertando, ou o que eu posso oferecer nesse altar? Como está esse meu coração? Ele está disposto a esse movimento de fraternidade, de solidariedade universal? Porque quando a gente fala assim, amar a Deus e amar ao próximo. Se Deus está em nós, se eu não consigo me conciliar comigo mesmo, como eu vou me conciliar com o outro? Ou se eu não me consigo me conciliar com o outro, e se amar o próximo e amar a Deus, como é que eu amo a Deus se eu não consigo amar o outro naquilo que ele tem de melhor ou de pior? Então, assim, está tudo interligado. Está tudo ligado e interligado. E atualmente, mais uma vez, a atualidade, tudo que está acontecendo desde, né, há muito tempo as transformações já estão se processando. Há umas 2 ou 3 semanas, um companheiro lá na nossa casa trouxe um estudo e aí apresentou, eu não tinha lido ainda aquele livro do Divaldo Rumo, da Regeneração, né? Então, assim, aí era um livro novo, nós fomos ler, e é um livro, assim, traz muitas informações, como todo, né, como o outro de transição planetária, que vem sinalizando aquilo que se nós tivermos olhares mais atentos, nós que nos dizemos, né, nós nos colocamos como espíritas, buscamos o entendimento, buscamos o estudo, é só ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque a gente percebe, né, que existe todo um mecanismo de movimentação, de transformação da humanidade. O Livro dos Espíritos fala que às vezes as catástrofes acontecem, situações acontecem para que uma coletividade mobilize uma coletividade, um grupo de espíritos estão retornando para a espiritualidade, mas estão também havendo uma renovação em vários aspectos que nos foge ao alcance pleno, mas que nós temos que ter a certeza que há uma supervisão divina, que nada está abandonado. E o que cada um de nós está fazendo num planeta que está em ebulição, em transformação? Eu estou buscando a minha? E nessa transformação e renovação, esse tema de hoje nos cabe. Porque é o convite para que a gente... O que adianta nós entrarmos aqui na casa, assistirmos a palestra, recebemos o passe, beber água fluidificada, eu saio daqui, vou para lá e não modifico absolutamente nada daquilo dos meus conceitos e preconceitos. Continua no mesmo padrão de comportamento, de rotina, de estado íntimo. Se eu não consigo mais chegar ali, e aí é uma coisa que a gente percebe muito a didática divina, ela é maravilhosa. Porque ela, assim, nós hoje estamos conversando sobre esse assunto. Amanhã tem um estudo na casa, né? A cada estudo, a gente estuda aqui na teoria, reflete sobre a passagem, e durante a semana, se nós estivermos olhos de ver, atentos, buscando essa mudança, realmente buscando em nós, vai surgir uma situação no mercado, às vezes uma situação no outro lado da rua, está andando uma situação, aí você vai fazer o link daquilo que foi colocado e vai haver um convite para você. Ou é um convite para você estender a mão para alguém, ou é um convite para você dar um sorriso para alguém dentro de um elevador, ou alguém que vai te pedir, vai parar, vai contar a vida toda da pessoa em desespero, aí quando você vira assim para trás, a pessoa já foi embora. Ela só parou para falar, ela precisava só de alguém para ouvir. Então, assim, as oportunidades para cada um de nós vai sendo ofertada, mas nós somos desatentos. Nós não nos dispomos a ter esse tempo para nós como espíritos. Ah, não, eu estou no meu tempo do trabalho, a gente fica focado nas coisas da matéria, que fazem parte da nossa vida, porque estamos no mundo, mas elas são um meio, elas não são o fim. Enquanto nós estabelecemos as situações da matéria como um fim, o fim de tudo, aquilo que eu quero almejar como fim, nós vamos estar totalmente equivocados
em todos os propósitos da mensagem de Jesus. Porque lá na mensagem, lá no início lá do Evangelho segundo o Espiritismo, já nos diz todos os princípios da doutrina do Senhor Jesus focando para a vida futura. Que vida futura é essa? É a vida da matéria? Ou é a nossa vida como espíritos imortais? É essa vida que transcende a matéria. Então, enquanto o nosso foco de visão estiver focado só na matéria, nós não vamos nos reconciliar com o próximo, nem vamos, muito menos, reconciliar conosco mesmo. E aí, nesse não reconciliar conosco mesmo, nós não vamos nos permitir aproveitar as oportunidades que são oferecidas. Então, não adianta a gente ficar aqui e assistir todos os cursos, todas as palestras, receber todos os passos, trabalho na reunião, faço as atividades. Se eu não buscar de tudo isso, de tudo isso que está acontecendo, se eu não conseguir transformar isso na minha vida prática, não conseguir perceber o convite que o Pai está me oferecendo dentro da minha casa, com aquele meu filho mais complicado, com aquele meu pai mais problemático, e com meu irmão, e aquele mais próximo, ou no meu trabalho, que também é outro local de grandes oportunidades, com aquele meu chefe, com aquele meu subalterno. Então, assim, o olhar nosso precisa estar mais atento, para que a gente possa realmente absorver quando chegar no final, a gente poder oferecer, ter ao juiz, né, da nossa consciência, para que a gente possa oferecer uma bagagem. Olha, está aqui a bagagem do meu esforço diário, está aqui, Senhor, o meu esforço diário. Ainda tenho muito para caminhar, mas aqui foi o melhor que eu pude fazer. A pergunta que a gente tem que fazer: nós estamos fazendo o nosso melhor? Estamos realmente oferecendo o melhor dessa encarnação, aproveitando as oportunidades? Porque hoje nós estamos aqui conversando, mas nós não sabemos quando será o momento que nós vamos ser chamados para retorno. Que é outra situação que nós pouco queremos conversar. Isso é uma fatalidade. Se há que há uma fatalidade, isso é um fato. Todos nós vamos retornar à pátria espiritual. Faz parte do processo. E não tem a ver com a faixa etária, tem a ver com o momento, porque não tem a ver com o momento de cada um. Estamos com a nossa mala, né, recheada de ofertas vinculadas ao trabalho no bem, né, vinculadas à renúncia, vinculadas a tudo aquilo que nós nos propusemos quando nos colocamos à disposição de encarnar, porque houve um plano para cada um de nós. Nós fizemos o mínimo. Muitas vezes é o que diz os espíritos, a gente faz muito pouco, mas a gente está fazendo o pouco e o melhor do nosso esforço? Ou nós estamos simplesmente fugindo, nos arrefecendo dos obstáculos e das oportunidades, né? Precisamos ter coragem, né? E temos que nos fortalecer na fé, na confiança, que é algo também que é uma construção paulatina, mas que ela vai sendo alicerçada, e que nós também sabemos que, à medida que nós vamos nos esforçando, a espiritualidade amiga, os nossos mentores, aqueles que estão ali conosco, eles vão nos dando o suporte. Mas não é o suporte para a gente ter acomodação, não. É o suporte para que a gente possa buscar maiores desafios, até o limite das nossas possibilidades nesse momento. E nós não sabemos, porque esse limite está de acordo com aquilo que nós almejamos e que nós nos propusemos. Então, assim, é um tema rico, né, que nós... pouco tempo para a gente falar de tanta coisa que se desmembra, né? Mas o que fica
Se o Senhor Jesus nos convida a se reconciliar com o adversário, busquemos essa reconciliação conosco, com o próximo, com as oportunidades, com a vida que foi nos ofertada, para que a gente possa realmente ter aquela oferta, né, que é esse sacrifício que ele deseja. A gente possa ofertar a ele, não em oferendas, né, que antigamente eram materiais, mas a que a gente possa ofertar os melhores dos nossos sentimentos. Né? Muita paz para todos nós.